Olá, sou a doutora Priscila Ferraz Alvim e vim apresentar para vocês o canal da Effion Nutrição. A Effion é uma empresa inovadora que investe muito em ciência e pesquisa. E este canal tem como motivação oferecer o conteúdo científico e demonstrar os trabalhos que foram realizados. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva, conheça nossos conteúdos, clique no botão, curta, compartilhe com seus amigos, logicamente se você puder. No último vídeo nós falamos sobre as substâncias benéficas para a homeostase. Falaremos agora sobre o efeito Effion. O que é o efeito Effion? Veja bem, por volta de 2014, os antibióticos promotores de crescimento estavam sendo banidos das rações dos animais. Nos Estados Unidos já havia sido banido e na União Europeia. E com isso aceleravam-se as pesquisas em busca de produtos que poderiam assim substituí-los nessa função. O efeito do crescimento de antibióticos era oriundo da regulação da microbiota intestinal nos animais de criação. Utilizados em subdosagens, matavam mais bactérias indesejáveis e aumentavam a eficiência da conversão alimentar dos animais. Os prebióticos eram os candidatos naturais assim a promover uma regulação semelhante na microbiota intestinal, visando desta maneira incrementar a conversão alimentar das rações. Porém, a estratégia deveria ser a oposta da realizada pelos antibióticos. Veja bem, ou seja, ao invés de matar as bactérias indesejadas, os prebióticos multiplicariam assim as populações de bactérias desejadas, de forma que estas excluíssem as indesejadas. Algo parecido com o que se tentava fazer com o uso de probióticos, mas os prebióticos o fariam numa escala muito maior, mais potente, uma vez que tinham capacidade de aumentar e manterem dezenas das vezes as populações dessas bactérias. Olha só, foram realizados muitos experimentos com diferentes composições de prebióticos, até que as melhores proporções e dosagens fossem encontradas. Apesar dos excelentes resultados encontrados, observou-se também que a melhora da conversão alimentar não vinha do maior ganho de peso, mas sim com maior conversão acompanhada de um menor consumo de alimentos, do aumento da produção de massa magra e principalmente da drástica redução da mortalidade destes animais. Isto chamou atenção, olha que interessante. Uma maior imunidade também foi observada, confirmando assim as expectativas, uma vez que continham beta-glucanas em sua composição. Investigações posteriores mostraram que as composições estavam melhorando de forma significativa a homeostase como um todo, e não apenas a conversão alimentar e a imunidade dos animais. A composição estaria anulando os efeitos do estresse crônico a que as criações eram submetidas. Com isso, passou-se a desconfiar que deveria estar havendo menos produção de cortisol e melhora do sono, o que levaria ao aumento da apoptose e da atividade da biogênese mitocondrial. Por isso, explicaria a melhora da homeostase no fígado e nos intestinos e justificaria a maior produção de massa magra. Na nutrição humana, o uso de prebióticos como o FOS, o GOS e as beta-glucanas já era muito estudado e foi largamente utilizado em forma de leites para bebês.
em suplementos alimentares para idosos, porém é provável que o seu uso em composições alimentares se devesse aos benefícios do uso isolado de cada um deles, ou seja, FOS e GOS são tratados como fibras alimentares e as beta-glucanas como imunorregulador de baixa potência. Visto que as dosagens recomendadas para seu uso isolado eram bastante elevadas. Além disso, as beta-glucanas utilizadas para uso humano costumavam ser oriundas de leveduras, ou seja, fermentação primária, portanto eram menos potentes do que os utilizados nos testes. Mesmo a silimarina já era bastante estudada e largamente utilizada, mas apenas como hepatoprotetor e para uso terapêutico isolado. No entanto, na literatura não haviam referências do uso combinado dessas substâncias, olha bem, utilizada nas composições vencedoras, e muito menos ao eventual efeito sinérgico que foi observado ao combiná-las em determinadas proporções e dosagens. Assim, a conclusão dos experimentos é a demonstração do efeito sinérgico da composição de prebióticos e beta-glucanas na melhora da homeostase, anulando assim os efeitos imunossupressores do estresse das criações. Em relação ao sistema endócrino, foi analisado o efeito antioxidante de cada tratamento no fígado e nos intestinos. O aumento da liberação endógena de radicais livres é o principal sinal do mau funcionamento do sistema endócrino. Esse mau funcionamento costuma estar relacionado com a existência de inflamações, principalmente no fígado e no pâncreas, aos quais levam a uma menor atividade de biogênese mitocondrial. Em relação ao sistema imunológico, foi avaliada a qualidade e a intensidade da resposta imunológica, onde foi encontrada uma maior produção de citocinas anti-inflamatórias, interleucina 10 e L10, em detrimento de citocinas inflamatórias como a interleucina 6 e L6 e o fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa. A intensidade da variação de cada uma dessas citocinas poderia sim ser indicador da potência da resposta imune imediata e não inflamatória. É importante observar que as maiores respostas imunológicas em qualidade e intensidade ocorrem onde houver também maior resposta antioxidante, ou seja, maior regulação do sistema endócrino. Esta é a grande novidade que o experimento procurou mostrar. Além disso, o sistema inato utiliza os chamados anticorpos, que é a primeira linha de defesa, e costuma atuar nas primeiras horas, até que o sistema adaptativo se organize e instale uma inflamação. Desde 2020, a Effion Nutrição SA financia projetos de pesquisa envolvendo os efeitos do suplemento em camundongos obesos e que são resistentes à insulina. Uma série de experimentos em parceria com a equipe do professor José Pinhata, da Faculdade de Medicina da USP. Experimento patrocinado pela empresa Effion Nutrição SA, que já era detentora patente sobre o efeito Effion. Nesse experimento, a composição Effion completa e os seus componentes isolados foram fornecidos aos camundongos controles e obesos para verificar assim os efeitos sobre o metabolismo da glicose, carboidratos,
os seus reflexos sobre o funcionamento hepático, avaliando as funções antioxidantes, anti-inflamatórias e sobre fatores envolvidos na biogênese mitocondrial que estão assim relacionados com a queima de gordura, beta-oxidação e longevidade. Efeitos hipoglicemiantes. Olha, foi feito um teste para avaliar os efeitos da composição do éfio e seus componentes isolados sobre o metabolismo de carboidratos com a resposta do organismo a uma sobrecarga de glicose. Notou-se apenas que a composição éfio contendo todos os seus componentes foi capaz de diminuir ou recuperar o nível do grupo obeso ao nível glicêmico semelhante ao controle. Além disso, também foi observada uma menor glicemia no grupo obeso suplementado com a composição éfio, quando comparado ao grupo sem suplemento. A avaliação dos animais obesos que receberam assim os componentes de maneira isolada, minerais, prebióticos e silimarina, e uma versão da composição sem silimarina, mostrou que a glicemia manteve-se elevada. Esses resultados reforçam a tese de que houve sim um efeito sinérgico da composição frente aos componentes isolados. A resistência à insulina é caracterizada pelo aumento dos níveis de insulina e de glicose, e a obesidade é uma das principais causas associadas a isso e contribui para a instalação da diabetes. A composição éfio, que já demonstrou reduzir o conteúdo de gordura visceral, mostrou um dos efeitos diretos da redução da resistência à insulina. Esses resultados surgem à ação da composição éfio sobre o metabolismo lipídico, produzindo uma modulação do sistema endócrino, uma vez que além da insulina, os níveis de cortisol e serotonina também mostram ter sido regulados após a suplementação. A atividade das enzimas hepáticas albumina e lipídios circulantes também foi avaliada. A atividade das enzimas hepáticas TGO, TGP, fosfatase alcalina e das proteínas produzidas no fígado, e além da produção de colesterol, triglicérides e VLDL. A composição éfio se mostrou capaz de reduzir a atividade da fosfatase alcalina no grupo controle e obeso suplementado, quando comparado ao grupo controle. Da mesma forma, foi observado que o nível do TGP foi reduzido, os níveis dos grupos controles. Isso não foi observado com os demais suplementos, o que evidencia mais uma vez o efeito éfio. Importantíssimo isso. Ocorreu também o ganho de massa muscular nos animais, controles suplementados com éfio, a diminuição da inflamação nos obesos suplementados. A composição éfio foi capaz de reduzir o colesterol sérico no grupo dos obesos, quando comparado ao grupo obeso não suplementado. Parte desse efeito pode ser atribuído às beta-glucanas, presente em ambos os suplementos. Entretanto, apenas o grupo que recebeu silimarina foi capaz de reduzir os níveis plasmáticos de triglicérides e VLDL. Função antioxidante. O desenvolvimento de composições nutracêuticas visando assim a elevação da homeostase e promovendo a longevidade com qualidade de vida se tornou o desafio deste século. Olha só, veja bem, uma vez que atualmente temos o crescimento da expectativa de vida, porém sem que haja um equivalente aumento da qualidade de vida.
Pensando nisso, a composição Effion foi concebida pensando em modular o eixo neuro-imuno-endócrino como um todo. A homeostase, ou equilíbrio celular, está diretamente envolvida na manutenção, produção e regulação de enzimas antioxidantes endógenas, que são produzidas pelo nosso organismo, com o efeito de proteger e regular a quantidade de radicais livres e cuja excesso leva ao desequilíbrio e resulta no estresse oxidativo, que é extremamente danoso ao nosso organismo. Os testes indicam que a composição Effion mostrou-se mais eficiente na ativação das enzimas protetoras celulares quando sim comparada aos suplementados com os componentes isolados, a não ser pela silimarina, que mostrou aumentar apenas a atividade da glutationa redutase, e a composição Effion também se mostrou eficiente em reduzir a ação dos radicais livres sobre o organismo. Olha, efeito Effion. Os experimentos mostram que mais do que substituir antibióticos promotores de crescimento, algumas composições contendo beta-glucana e prebióticos são capazes de elevar de forma significativa o estado da homeostase em nosso organismo, proporcionando todos os benefícios desta condição, com a significativa regulação do eixo neuro-imuno-endócrino. A Effion acredita que a sua composição apresenta um efeito 3D devido ao seu sinergismo entre seus componentes, que leva à modulação desse eixo. O mais notável é que os resultados são de uma magnitude muito maior do que seria obtida por cada um dos seus componentes isolados, mesmo que em dosagens maiores. Ou seja, embora o efeito do uso dos prebióticos minerais e silimarina de forma isolada saiam de amplo conhecimento da comunidade científica, o uso combinado e os efeitos sinérgicos dele decorrente ainda são pouco conhecidos, principalmente os resultados obtidos com a utilização de tão baixas dosagens. Por esse motivo, decidimos dar o nome de efeito Effion para a capacidade da composição de melhorar o estado de homeostase do nosso organismo. Quanto maior a melhora, maior seria o efeito Effion. Daí o significado Effion, onde Epe do Tupi-Guarani significa vida, e Eon, remetendo à eternidade em grego, portanto, vida eterna. O entendimento completo do efeito Effion ainda requer muitos estudos, porém, com ótimos, excelentes resultados até agora obtidos, indicando uma melhora da qualidade de vida e um aumento da longevidade, em proporções corretas à composição de prebióticos, silimarina, beta-glucanas e minerais. Tem o efeito de melhorar os níveis da homeostase, com benefícios generalizados para a nossa saúde e para a longevidade. A Effion está promovendo visitas técnicas online para profissionais de saúde e interessados. São totalmente gratuitas. A apresentação explica os efeitos dos prebióticos contra os efeitos nocivos do estresse da vida moderna. Se você tem interesse, agende já sua visita online pelo WhatsApp. Muito obrigada pela presença de todos. Doutora Priscila Ferraz Almeida.